Ainda a propósito do assassinato do delegado Rui Ferraz Fontes, o Estadão fez um levantamento sobre uma série de oportunidades em que o delegado foi alvo de violência. Em 2023, por exemplo, ele sofreu um assalto lá na Praia Grande, onde, aliás, foi assassinado agora. Ele e a mulher saíram de um restaurante e iam para casa. Quando foram abordados, um dos criminosos apontou a arma para a cabeça do ex-policial. Aí foram roubados celulares, joias, cartões e a moto em que eles estavam. Os suspeitos acabaram presos em flagrante e os bens foram recuperados, época em que o delegado atuava como secretário da administração na prefeitura de Praia Grande. Um ano antes, em 2022, ele foi vítima de um assalto, mas na Avenida do Estado, aqui na capital paulista. Uma dupla em uma motocicleta o abordou, mas desistiu ao perceber que o veículo que ele estava era blindado. 2 anos antes, em 2020, Fontes sofreu uma emboscada de assaltantes no Ipiranga. Ele reagiu e chegou a balear um dos criminosos que conseguiu fugir. E antes de tudo isso, em 2012, ele foi abordado por 2 homens na Via Anchieta, no ABC. Houve troca de tiros e um dos suspeitos morreu. Fontes estava junto de uma investigadora da Polícia Civil. Ela foi atingida no pescoço, ficou internada por 45 dias após passar por cirurgia. E quando... Bom, enfim, então foi a sequência aqui de situações de risco que o delegado correu. Alguns desses assaltos, claramente ali, vamos dizer assim, assaltos do cotidiano. Sim. Né? Roubar celular, cartão, coisas desse tipo. Mas teve casos de emboscada também, pela qual ele passou. E chama a atenção o fato de, em um desses casos que você mencionou, Milton, ele estava num carro blindado, coisa que não ocorreu ontem, né? Ontem o veículo em que ele estava não era um veículo blindado, pelas informações que nós temos até agora, do momento em que houve o ataque, dessa vez um ataque fatal contra o delegado. O que é muito curioso também, dentro da perspectiva que ele próprio nos apresentou, neste podcast que está em produção pela Rádio CBN e pelo jornal O Globo, no qual ele falou sobre o fato de ele se sentir muito fragilizado, porque está sozinho, sem nenhuma proteção, depois de todo o trabalho que ele realizou. Então, esse é um ponto importante nesse processo. Meu nome é Rui Ferraz Fontes. Desde 2002 fui encarregado de fazer investigações relacionadas com o crime organizado e especificamente com relação ao PCC. Eu tenho proteção de quem? Eu moro sozinho aqui, eu vivo sozinho na Praia Grande, que é o meio deles. Eu não tenho estrutura nenhuma, Naquele assalto que ele sofreu em 2023, ele já havia falado com alguns jornalistas sobre a pressão que ele sofria da família para deixar a Praia Grande, sair de lá e ir para outro local, ou seja, pelo menos tentar um mínimo de proteção. Mas, sim, sem dúvida, chama a atenção uma autoridade desse peso, que teve o trabalho que teve, sabendo-se o quanto ele poderia ser ameaçado, não ter um tipo de proteção específica, mesmo depois de ter deixado ali o cargo de delegado geral ou mesmo outros cargos importantes aí dentro do sistema de segurança pública.